Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Thiago, sou o gerente comercial da BeHealth. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da BeHealth. O assunto de hoje é Síndrome do Intestino Irritável. E para conversar com a gente, bater um papo sobre esse assunto, nós vamos ter dois convidados, né? Professor Murilo Pereira, com certeza a maioria de vocês aí já conhece, e Thiago Just, que é um dos farmacêuticos e CEO aqui da BeHealth. Vou convidá-los aqui para a gente bater um papinho hoje sobre esse assunto que é tão interessante, né? Chama tantas pessoas. Deixa eu chamar aqui já o Thiago. Convidar também o Murilo. Oi, Thiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa noite, boa Boa noite. noite. Chamando aqui o Murilo para a gente conversar com ele também. Legal, legal, legal. Oi, Murilo, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que prazer conhecer você, poder conversar um pouco aqui. Muito legal. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Agradeço o Boa convite, noite. agradeço aí a oportunidade de levar informação com a minha perspectiva de verdade, né? Eu acho que é importante que a gente respeite todas as perspectivas de verdade, mas é muito legal poder ter um espaço aqui para conversar sobre síndrome do intestino irritável, doença inflamatória intestinal. Eu acho que é algo que acomete muitas pessoas e que acaba ficando obscuro o diagnóstico, porque é realmente muito difícil, e as pessoas sofrem durante períodos de tempo longos, porque há uma busca incessante por um diagnóstico e por um medicamento que seja assertivo. E a ciência ainda não consegue, devido aos múltiplos fatores envolvidos no processo, até mesmo comportamentais, dar essa rapidez ou celeridade, né, no diagnóstico e tratamento. Então, agradeço demais aqui a oportunidade e fico à vontade aí. Thiago é um grande amigo, sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela família como um todo, pela BeHealth também, que apoia o projeto de modulação intestinal. Então, eu deixo bem claro aqui para todos, né, quando me perguntam, Murilo, tu pode fazer uma live e tal? Eu digo, olha, eu tenho feito lives para quem me ajuda a modulação intestinal, porque são a minha forma de entender como levar um pouco de qualidade, digamos assim, mas de entrega para os alunos, né? E eu sempre peço que os alunos sejam os mais beneficiados de tudo isso. E já aproveito aqui e agradeço o Thiago, porque essa semana, acho que não foi só a BeHealth, mas foi a Bioexata também. Eles atenderam um pedido meu para mandar suplementos para um paciente de uma aluna do curso. E quando eu pedi, prontamente já aceitou, já enviou, arcou com todas as despesas de envio. Então, é importante que as pessoas que estão aqui assistindo saibam que existe isso por parte de empresas, sabe? Porque essa parte humana de atenção, se a gente não falar, ninguém fala, sabe? Então, aproveito para agradecer aqui publicamente essa ação, que é uma ação em benefício de uma pessoa carente que precisa de suplementos e que a gente sabe que muitas das vezes, nesse momento que nós estamos vivendo, não tem sido fácil, né? Então, agradeço aí demais por essa ação da BeHealth/Bioexata, que eu acho que foram os dois que fizeram. Mas, para mim, quem fez foi o Thiago, né? Então, agradeço o Thiagão aqui. Obrigado, meu amigo. Murilo, eu que tenho que te agradecer por toda essa parceria, por tanto aprendizado, por tudo que a gente aprende com você e a gente tem essa vontade mútua de ajudar, né? Realmente, justamente isso, quando você me fala, poxa vida, temos um paciente carente assim, e precisamos proporcionar essa ajuda para ele. Para mim é um prazer estar com você numa atividade dessas, né? Num propósito desses. Mas obrigado e é ótimo estar com você de novo. Antes da Vamos gente lá. começar, Murilo, é muito interessante aqui também, só para dar um comentário. Normalmente eu estou em contato direto com prescritores, muitos dos seus alunos, e é incrível o carinho que eles têm por você e o respeito. E aí, por mais que eu não te conhecia antes, né, de vir aqui fazer parte da BeHealth, é notável o quanto que você é respeitado. Isso é maravilhoso, é muito bom ter você aqui com a gente. Só para fazer esse comentário aí, esse parênteses, Obrigado. para dizer que você realmente é uma pessoa muito querida por seus alunos, tá? Obrigado. Eu tento dedicar o máximo, né, para que isso aconteça. Então, agradeço mesmo as palavras aí e vamos lá, né? Vamos Vamos. lá. Já vamos direto aqui ao ponto, né? Já que o assunto é síndrome do intestino irritável,
Eu queria que você começasse já explicando para a gente, Murilo, o que é a síndrome do intestino irritável, quais os principais sintomas e sinais, né, dessa síndrome aí. Tá, vamos lá. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás para poder fazer uma explicação bem completa sobre o que é, porque, na verdade, ela é quase que uma categorização de exclusões de não doenças. Na verdade, a síndrome do intestino irritável é uma alternativa para dizer que a pessoa tem alguma coisa quando ela não tem Crohn, quando ela não tem doença inflamatória intestinal, quando ela não tem uma colite pseudomembranosa. E aí se diz, olha, vamos por aqui, eu acho que é uma síndrome do intestino irritável. Mas vamos lá, o que vem a ser, né, essa síndrome do intestino irritável? Hoje acredita-se muito em uma via bidirecional entre o cérebro e o intestino-cérebro. Então, queira ou não queira, a síndrome do intestino irritável tem gatilhos que podem ser oriundos de uma alteração emocional. É muito comum que algumas pessoas, durante o período de semanas de prova na faculdade, tenham o diagnóstico de síndrome do intestino irritável por puxos evacuatórios. A pessoa está lá, sua a mão, fica nervosa no momento pré-prova e realmente vai 6, 7, 8 vezes ao banheiro. Mas é importante também ter aqui a nossa percepção de que a síndrome do intestino irritável, ela não tem só a característica diarreica. A síndrome do intestino irritável se divide em dois grupos, uma diarreica e uma outra constipante. Então você pode ter indivíduos que têm constipação crônica por um intestino irritado. E o que vem a ser o irritar o intestino? Existem explicações sobre a comunicação a partir do estado de nervoso, digamos assim, esse estado de luta ou fuga via eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise e adrenal. Então esse eixo HPA pode regular, né, que é esse caminho pela condição de luta ou fuga, e tem termos antigos, né? Digamos, se dizia, o fulano tem medo das coisas, o fulano é um cagão, porque o fulano se caga de medo. Então, esses termos são termos que hoje fica fácil a gente atrelar a essa comunicação cérebro-intestino e que pode ser uma das vias de causa da síndrome do intestino irritável. Tanto a diarreica quanto a constipante, porque tem aquelas pessoas que só porque foram passar 10 dias na casa do namorado, são 10 dias que eu digo que são pessoas que nasceram com GPS integrado, né? O corpo sabe que está fora daquela localização e por isso o intestino já não funciona, prende. E isso é uma característica também muito comum por essa alteração de comportamento, de situação de medo. Tem gente que quando está com um filho doente, prende o intestino, mas prende de um jeito que não tem mais como funcionar. Então, os dois lados da moeda são importantes, tanto a constipação quanto a diarreia. E o que caracteriza exatamente uma síndrome do intestino irritável é o fato do indivíduo ter alterações de funcionalidade do trato gastrointestinal, necessariamente sem um marcador clássico de inflamação intestinal. Então, o que descarta e separa uma doença inflamatória intestinal de uma síndrome do intestino irritável é um método de análise de um marcador que é derivado do citoplasma de neutrófilos, chamado de calprotectina fecal. Então, esse marcador, a calprotectina fecal, quando está em valores elevados, exacerbados, assim, o valor de normalidade é até 200, que ainda é indeterminado para uma doença inflamatória intestinal. Mas quando o indivíduo positivo, ele dá 800, 700, 1000, um valor de calprotectina fecal, que caracterizaria uma doença inflamatória intestinal. Então, se você tem marcadores baixos, valores de 80, 60, e toda a sintomatologia clínica de uma doença inflamatória intestinal, mas não está inflamado, categoriza-se isso como uma síndrome do intestino irritável. E que, para essa alteração, a síndrome do intestino irritável, os consensos já de gastroenterologia, de manejo dessa doença, trazem como grande forma de terapêutica as escolhas alimentares, ao ponto de ter uma dieta com um slogan muito forte, que é a
Low Food Map Diet, que é a dieta com baixo teor de FODMAPs, que tem um poder de assertividade na síndrome do intestino irritável, ao ponto de diminuir até 70% dos sintomas com 12 semanas de dieta, fazendo adequadamente a fase 1, a fase 2 e a fase 3. Então, assim, resumindo, síndrome do intestino irritável é um intestino irritado. O intestino que está sendo acometido por uma irritabilidade. Algo que está chegando nessa tripa e incomodando. Como se nós tivéssemos uma roupa incomodando o nosso corpo cronicamente. E normalmente é aquilo que a pessoa mais come, que é o que mais faz mal a ela. Eu ia comentar isso e já lhe perguntar justamente nesse sentido. Então, ok, eu não consigo vamos dizer assim, a gente não consegue um diagnóstico daquele jeito que se gosta, onde você tem um exame que vem ali dizendo, tem isso. É o diagnóstico mais tranquilo, vamos dizer assim, entre muitas aspas. Mas existe uma rota de causa dessa síndrome do intestino irritável. Eu posso pensar em fatores que desencadeiam essa síndrome do intestino irritável. E só, antes de concluir a pergunta, o pessoal que está acompanhando a gente, isso é uma coisa muito comum, que acontece mais do que se imagina. Clica no aviãozinho e envia para quem vocês acham que essa informação pode ser importante. E era isso que eu gostaria de saber. Tem alguma rota que desencadeia isso? Então, vamos lá. Acredita-se que alguns fatores podem promover uma mudança do microbioma. Daí eu preciso dar um passo atrás aqui e voltar para a explicação do microbioma. Existem explicações muito coerentes hoje de que alguns alimentos podem promover um nível de irritabilidade, outros alimentos podem promover uma oferta de substratos fermentáveis. Substratos fermentáveis são alimentos que têm alto grau de capacidade de serem fermentados. E que essa fermentação, dependendo dos casos, ela pode ser prejudicial tanto pelos metabólitos derivados dos micro-organismos, quanto pelos metabólitos do processo de fermentação, que normalmente são gases. Então, uma pessoa que tem síndrome do intestino irritável, normalmente ela tem reclamação de gases, de distensão abdominal, de desconforto no trato gastrointestinal, tem um barulho, né, muito forte para isso. E é claro que já existem diagnósticos aí para essa assertividade para alteração de microbiota, que seria, por exemplo, diagnosticar SIBO, síndrome do supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Mas não quer dizer que quem tem SIBO tem síndrome do intestino irritável. Sim. Mas um indivíduo que tem síndrome do intestino irritável, ele pode ter SIBO. E ele pode ter as duas coisas. Porque o que se acredita é que para chegar na causa da síndrome do intestino irritável, tu tem que fazer dietas de exclusão. Exclusão, inclusão. Exclusão, inclusão. Para te conseguir detectar quais são esses alimentos que são potencialmente agressores ou alimentos que são potencialmente substratos para essa mudança do microbioma intestinal, que gera uma agressão e, por sua vez, os sintomas ou de diarreia, ou de constipação, ou ainda assim de dor. Dor no trato gastrointestinal. E sobre dor, existe já uma explicação muito, mas muito coerente de via bioquímica para a causa da dor intestinal mediada por alimentos e não necessariamente por inflamação, mas uma dor mediada por um mecanismo chamado de degranulação de mastócito ou degranulação mastocitária, que é dependente de uma sinalização do intestino com frações alimentares mal digeridas e que podem ser percebidas como frações que geram dor. Por quê?
porque existe um mecanismo de reconhecimento dessas frações proteicas quando há um nível de leaky gut, ou de lesão de epitélio, e que, por sua vez, libera histamina. Essa histamina, atuando no receptor H1, vai fazer com que nós tenhamos toda uma ativação de abertura de um canal iônico em feixes nervosos, que é o TRVP1. E essa ativação desse canal iônico, TRVP1, faz com que nós tenhamos uma percepção de dor, mediada por uma ativação de degranulação de mastócitos, que reconhece esses pedaços de alimento. Então, é muito comum que as pessoas que têm síndrome do intestino irritável já fizeram exames para diagnosticar doença inflamatória e não tem, mas tem dor, tem inchaço, tem queimação, tem essa alteração como um todo. Essas pessoas precisam fazer as exclusões alimentares ou melhorar o processo fisiológico de digestão dos alimentos. Porque com uma melhor digestibilidade, terão menos frações proteicas que ativarão a degranulação de mastócito. Então, já se sabe mais ou menos que com a alimentação, você vai minimizar cerca de 70%, 80% dos sintomas. E a minha pergunta sempre é, por que não tentar? Por que não otimizar a homeostase intestinal, a integridade intestinal? Então, simultaneamente, nós temos que fazer exclusões alimentares e suplementar nutracêuticos ou compor essa suplementação do paciente para que ele tenha uma maior taxa de renovação desse epitélio e garantir a defesa para que ele não fique vulnerável tanto à percepção da dor quanto às condições que levam à diarreia ou à constipação. Legal. Legal. Murilo, você já até comentou algo a respeito, né? Existe uma influência emocional na síndrome do intestino irritável, né? Então, assim, a gente pode dizer que essa síndrome, ela pode desencadear problemas emocionais, ou que problemas emocionais podem desencadear a síndrome, ou os dois? Então, vamos lá. Até poucos anos atrás, acreditava-se numa via única, né? Cérebro-intestino. Hoje, a ciência tem evoluído muito para um eixo chamado de bidirecional. O eixo bidirecional quer dizer intestino-cérebro, cérebro-intestino. Então, já tem, hoje mesmo, num perfil do Instagram, da Science, foi publicado lá uma notícia de um artigo publicado em que os cientistas estão descobrindo cada vez mais mecanismos que justificam a influência do comportamento pela comunicação via vago, que é a comunicação do intestino para o cérebro, que é um feixe aferente que leva essas informações do intestino para o cérebro. Então, a gente pode dizer que quem tem síndrome do intestino irritável está mais vulnerável à depressão e alterações comportamentais, e quem tem depressão, fibromialgia, também está mais suscetível a ter o intestino irritado. E eu costumo dizer que numa síndrome do intestino irritável constipante, o próprio termo já diz, né? É o cara enfesado. O enfesado por dois termos, porque tá com raiva, enfesado, alterado comportamento, porque tá cheio de fezes, cheio de merda, cheio de bosta, tá enfesado. Então, esse termo, ele nos permite até, de forma lúdica aqui, explicar um pouco melhor a relação intestino-cérebro, cérebro-intestino. Então, os dois fatores são pertinentes e parece que quando você minimiza os sintomas da inflamação ou da irritação intestinal, você minimiza depressão. Ao ponto de nós já termos papers, por exemplo, provando que cúrcuma melhora a depressão. E como é que a cúrcuma melhoraria a depressão? É a partir de uma ligação já com a resposta no próprio intestino, porque ela é um flavobiótico, permite toda uma redução do processo inflamatório intestinal, atua diminuindo as espécies reativas de oxigênio. Então, assim, e já tem meta-análise sobre isso, né? Então, acho que esse eixo bidirecional é o termo mais adequado hoje. E é incrível, né, Murilo, como a gente às vezes não presta atenção em alguns detalhes que acontecem na integração da vida humana, vamos dizer, porque você tem estudos muito contundentes sobre toda essa parte intestinal, principalmente nos últimos 10 a 15 anos, porém,
sempre existiu, como você mesmo comentou agora há pouco, sempre existiu a relação de intestino-cérebro, onde você ficava com muito medo e pode ter seu intestino solto ou constipado, onde você fica... Há quanto, desde de criança, eu ouço falar, nossa, se o intestino da moça funciona bem, a pele dela fica bonita. Isso são coisas corriqueiras que todo mundo já ouviu falar durante a vida toda, os antigos conhecem muito bem, e às vezes a gente perde essa avaliação, vamos dizer assim, de normalidade. O que é normal? A gente fica, poxa, tem um monte de coisa que não é normal e que hoje nós encaramos como normal. Pô, se minha avó falava que o intestino funcionando direito, a pele fica melhor, por que o fígado não fica melhor? Por que o rim não fica melhor? É claro que fica, só que você não enxerga. Mas com certeza influencia no todo. Eu acho que sim, o que é mais legal que você colocou, Thiago, é que assim, o corpo, né, os nossos sinais, os nossos sintomas, eu costumo dizer que o corpo grita, né? E antigamente a gente tinha estratégias caseiras, com chás, com hidratação. Eu lembro perfeitamente que na fase da adolescência, quando a pele estava naquela fase terrível, a minha mãe obrigava nós a tomarmos sal amargo para afinar o sangue. Um termo, né, um termo popular, né, que talvez o termo estivesse completamente equivocado, mas na prática funcionava, porque fazia esse intestino funcionar, liberava de toxinas e o corpo ficava menos intox, digamos assim, né? Então, isso era uma coisa antiga, né? Várias outras estratégias eram utilizadas, né? Dizia-se, não pode ficar muito tempo sem evacuar, senão você vai ficar muito mal, começa a dar dor de cabeça. E uma coisa que eu quero deixar aqui, um lembrete para todos que estão assistindo, quero agradecer a imensa audiência, pô, são 6 e pouco da tarde, estamos aqui com quase 300 pessoas, dizer o seguinte: não é normal ter fibromialgia, não é normal, não se sabe especificamente a causa, mas eu tenho certeza que se você minimizar a oferta de compostos potencialmente tóxicos ao seu corpo e fazer o seu intestino funcionar, você vai ter infinitamente menos crises de dor. Entenda que esse processo de dor é muito derivado de mau funcionamento intestinal. Eu, particularmente, conheço pouquíssimos pacientes com fibromialgia que o intestino um intestino frouxo. Na grande maioria das vezes, é um intestino extremamente constipado. Então, eu já pensaria imediatamente em sensibilidade alimentar, que leva a um nível de irritabilidade ao intestino. E muitas das vezes, com vício em café. Então, se você tem alguém com fibromialgia, que o intestino não funciona, com vício em café, alerta. Por quê? Porque a pessoa usa desse subterfúgio do café para atuar no limiar da dor. E ela passa a tolerar um pouco mais a dor. E ela diz que se ela não tomar o café, a dor vem. Ou seja, ela atribui o não tomar o café à dor, quando esse café servia para mudar o limiar de percepção da dor. E é quando ela não toma aí que ela sente. Então, eu gostaria de deixar esse recado, porque às vezes as pessoas usam um determinado alimento 35, 50 anos seguidos e não se deparam que esse pode ser o seu veneno. Porque o que é veneno para um é remédio para o outro. Mas você tem que entender as suas sensibilidades. Existem predisposição genética para não metabolizar bem o café. Vai que você é um indivíduo que não metaboliza bem. Então, não quer dizer que todo alimento faz bem para todo mundo. Café faz bem pro coração. Eu tô tomando café agora, durante a live. Tô aqui servindo. Então, não tô falando mal, em hipótese alguma. Mas, alguns indivíduos podem ter uma sensibilidade diferenciada. Ao mesmo ponto, o glúten. Já se sabe que o trigo é um grande vilão quando se fala em taxa de renovação tecidual. Se sabe que várias pessoas têm uma intolerância e que eles não são
indivíduos que suportam esse alimento por sensibilidade ao glúten, não sendo celíaco, que já é uma coisa conhecida hoje. Então, talvez o problema sejam os FODMAPs, sim, os polióis fermentáveis, os monossacarídeos, os disacarídeos, mas também pode ser um frutano, que é um FODMAP e que é um componente do glúten. Então pode ser esse o problema, mas não quer dizer que 90% da população tem que parar de comer glúten. Não, mas quem tem síndrome do intestino irritável precisa testar, precisa avaliar. E na pior das hipóteses vai perder 12 semanas. E vai economizar, porque vai gastar menos. Vai comer menos os alimentos que faz mal. Então, assim, o que não dá é para ficar 10, 20 anos dizendo, eu tenho assim, intestino irritável, mas ninguém descobre qual é a causa. Tem que tentar. Se a gente não tentar, não vai conseguir nunca. O café que você comentou, acho que é uma das coisas que a gente mais recebe questionamento sobre café, se é bom, se é ruim, e justamente tem um monte de estudo falando bem do café. Mas o que eu vejo de dificuldade no café, e sim, o café em excesso gera uma série de outros problemas também, então é uma balança, só que a cafeína ela gera tolerância, porque conforme você vai consumindo cafeína, o seu organismo vai se tornando apto em metabolizar ela. Então aquela espertada que uma xícara de café te dava no começo, agora você toma 2 ou 3 ou 4, não sei. Mas precisa existir um limite para isso nas pessoas em geral, porque a gente vai gerando tolerância e hoje eu vejo, pelo menos na minha percepção, e aí falando da percepção de mundo, pessoas tomando café o dia inteiro de maneira ininterrupta, porque vão buscando aquela sensação da cafeína que o organismo vai reduzindo, porque gera justamente as enzimas necessárias para metabolizar ela mais rápido, né? E aí você vai tentando superar. Então, assim, eu acho que toda essa adaptação e esse vício, né? Eu costumo dizer que professor não vive sem uma garrafa de café, né? Tu vai na sala de professor, tem 2, 3 garrafas. Tu vai num plantão em um hospital, tem a vaquinha para levar o café que cada um tem que mais gosta e tal, porque é o que segura ali o plantão, todo mundo acordado e tal. Então, o café, ele é realmente um grande aliado nesses processos. Mas realmente, eles, nos indivíduos com síndrome do intestino irritável, ratifico, nos indivíduos com síndrome do intestino irritável, especificamente, ainda faço mais um detalhe, com vulnerabilidade a desenvolver divertículos intestinais, na diverticulite intestinal, eu acho que aí o café tem que ser visto com outros olhos. Se você me perguntar qual é o grande problema, eu te diria, olha, pode ser os derivados da torra, pode ser a cafeína em excesso, ou pode ser as sujidades, que estamos vulneráveis em um processo de torra e uma legislação que permite um determinado nível de sujidade. Então, assim, se tu me perguntar qual é o problema, eu não sei te dizer, mas que na prática, muitas das vezes, ajudam demais no manejo do paciente. E, via de regra, o que vai funcionar é a Low Food Map Diet, dieta com baixo teor de FODMAPs. E se tu me perguntar qual é o FODMAP que mais FODMAP todo mundo, é o açúcar. E se tu pegar o indivíduo que tem síndrome do intestino irritável, é um cara viciado em café com açúcar. Então, assim, é algo que tem que tentar acertar, sabe? E esses açúcares, de maneira geral, são carboidratos fermentáveis. E aí o açúcar mesmo, esse de cozinha, que está em todos os doces, que está todos nos pães, que está todos os industrializados, ultraprocessados, que às vezes já está desde o início de uma vida para uma criança, fazendo parte, sei lá, do todinho, do Nescau, do dia a dia. Esse açúcar é um açúcar que é potencial a ser fermentado e que promove grandes danos no microbioma, levando a um número maior de micro-organismos que são capazes de fermentar. E aí você pode me dizer, Murilo, mas eu a vida inteira nunca tive isso, só começou depois dos 35. É muito comum que a sintomatologia clínica venha a surgir mais tarde na vida, justamente porque é quando o nosso corpo tem uma queda na capacidade de homeostase intestinal, que é conhecida como imunidade inata. E essa imunidade inata diminuindo a taxa de reparo tecidual, aumenta a suscetibilidade ou a vulnerabilidade a
uma má digestibilidade, a lesão por essas frações que são conhecidas como perigo, danger, né? DAMP, padrão molecular associado a perigo, e também, com o passar dos anos, tende a ter mais uma digestibilidade incompleta por hipocloridria pela idade ou por outros fatores. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Tem padrão? Você percebe mais em mulheres, homens, idosos, jovens? Existe alguma coisa desse tipo? Então, os dados assim, que são dados mais epidemiológicos, digamos assim, eles percebem muito mais em mulheres. Mas eu costumo dizer que não é porque está ligado ao sexo isso ou à função hormonal de homens e de mulheres. É muito mais porque os sinais e sintomas são muito mais relevantes e incomodam as mulheres do que homem. O homem tá com um monte de gases, peida e tá tudo certo. E aí a mulher já fica segurando e tal, e aquele já começa a ficar incomodando e tal. Uma distensão abdominal. Meu, o cara já é barrigudo mesmo, ele já nem se importa. Mas a mulher, por ter uma distensão abdominal pequena, já tem um nível de irritabilidade com isso muito grande. As alterações hormonais influenciam também na motilidade intestinal e também há uma suscetibilidade um pouco mais genética ou até mesmo pelo padrão hormonal do ciclo menstrual. Então, algumas coisas podem ser, e por isso, mais em mulheres do que em homens. Legal. Murilo, e existe algum fator de risco para a síndrome do intestino irritável? Existem fatores de risco. Por exemplo, você comer aquilo que lhe faz mal todos os dias durante muitos anos. Esse é um fator de risco gravíssimo. Tenho certeza que se você tiver um cachorro que você deu uma ração e que ele passa mal, você troca o que ele come. O problema é que os seres humanos querem continuar comendo tudo que faz mal e querem ter a resolutibilidade de um problema que é causado pelo alimento. Então, o fator de risco é um padrão de dieta que gera irritabilidade intestinal. E aí, isso dá vulnerabilidade a N outras doenças. Porque você tem toda uma cascata de citocinas inflamatórias sendo extremamente ativadas. E esse vem a ser o grande problema. Falando de citocinas inflamatórias sendo ativadas, vamos pensar no aspecto do intestino produzindo serotonina, dopamina, acetilcolina e dessa relação com o nervo vago, gerando desequilíbrio, né? Desequilíbrio intestinal, inclusive. Esse desequilíbrio do intestino associado com o nervo vago pode favorecer o aparecimento da síndrome do intestino irritável e de transtornos emocionais? Então, eu pensando no acredito equilíbrio vagal. Essa é uma pergunta ótima, né? Porque assim, será que a mudança do microbioma, um metabolismo direcionado para uma via, pode influenciar em transtornos cognitivos, comportamentais ou até mesmo nesse eixo bidirecional? Prejudicar de cima para baixo também? A resposta é sim. Por quê? Porque quando a gente tem uma mudança de microbioma para um lado, ou seja, quando nós temos micro-organismos que têm capacidade de produzir mais aminas biogênicas, mais putrescina, mais cadaverina, que tem aquele cocô constipado que fica 10, 20 dias sem ir ao banheiro, quando vai ao banheiro parece que morreu alguém lá dentro, o cachorro começa a latir achando que tem um cadáver. Então, assim, é uma coisa extremamente fétida. Não tô falando que o cocô tem que ser cheiroso, mas tô dizendo que tem uns que, cara, parece que mataram alguém e tal. A pessoa já tem vergonha de ir no banheiro em qualquer lugar, porque é realmente muito fétido. Isso é derivado de um mecanismo de descarboxilação de aminoácido, de síntese de putrescina, cadaverina. E, por incrível que pareça, existem alguns micro-organismos, e aí atrelados à condição de intestino irritável, que podem desviar a rota de metabolismo do triptofano. E aí desviam a rota de metabolismo do triptofano para a via das quinureninas. E as quinureninas são extremamente irritantes, excitatórias, causam neurotoxicidade. Então, tudo isso pode gatilhar ou gerar despertar uma resposta no cérebro por causa de uma mudança lá no microbioma para um desvio da via do metabolismo do triptofano, que é o que seria utilizado como substrato para ativar a via da serotonina fisiológica e melatonina. E aí equilibrar o sono. E aí se tu tem um sono em desequilíbrio, aí vem uma roda, uma bola de neve descendo uma ladeira,
e uma coisa gerando outra. Então, quando você consegue reequilibrar esse microbioma, você tem melhoras substanciais em sono, em comportamento, em cognição, e aí isso tudo pode promover um equilíbrio no paciente. Legal, Bacana. legal. E aí, Murilo, assim, com relação ao tratamento, né? Além das mudanças no estilo de vida e alimentação, que o senhor falou que normalmente é o primeiro passo, né, do tratamento, o senhor acha que pode ser necessário incorporar suplementos à base de fibras na dieta? Então, as fibras alimentares, elas serão o grande composto que vai perpetuar a melhora do microbioma. Então, são os substratos que vão favorecer. O negócio é que, numa fase aguda diarreica, pode não ser uma boa estratégia, porque quando tem na composição muitas fibras insolúveis, isso faz com que nós tenhamos ainda um grau de agressividade, por não ter degradação e tal, e vão escapar aí, vai comer fibra, cagar fibra, direto, né? Vira um canal único, quando tem uma diarreia muito crônica. Então, o ideal é tendenciar para as fibras solúveis. Então, a gente tem que ter mais uma aplicabilidade das solúveis nesse período em que há uma intestino irritável com característica diarreica. Já na característica constipante, precisa, de alguma forma, melhorar a quantidade de água nesse lúmen, e aí as fibras solúveis auxiliam demais em segurar essa água para melhorar esse movimento para eliminar. Então tem que dar volume nas fezes. Então é uma coisa bem interessante. Legal. É interessante, você comentou da característica do cocô, né? E do cachorro. Se o seu cachorro muda a característica do cocô, você se preocupa com o seu filho também, né? Pra gente que é pai, se você vai lá, tem filho pequeno, você vai limpar ele, se tiver qualquer alteração, você já se preocupa. Fala, você vou dar o meu exemplo, já vira para sua mulher e fala, olha, eu acho que teve alguma bobagem que ele comeu, vamos ver o que foi, para não comer de novo. E com a gente mesmo não, né? Com as pessoas em geral não. Exatamente. Eu digo que nos adultos fica negligenciado esse olhar sobre o cocô. E nas crianças é um marcador. Criança bebê, com cocô né? esverdeado, criança com cocô cáprico, criança com cocô diarreico, com gosma, é o pai do pediatra. E, por incrível que pareça, será o quê? APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Será sempre uma sensibilidade alimentar. Então, por que não perceber isso nos adultos? É isso que eu fico sempre questionando. Que tem que avaliar nos adultos. Uso de probiótico, Murilo. Sempre importante, de vez em quando, em que momento que entra ele dentro do geral? Vamos lá. Na síndrome do intestino irritável, no guideline de 2017 da Organização Mundial de Gastroenterologia, estava com item a ser considerado. Tipo, os autores do grande guideline de 2017 dizem, olha, pode ser considerado o uso. Se eu não me engano, é o item 3.11 do guideline de 2017. O que eu digo hoje? 2019, nós tivemos um outro grande guideline, mais da AGA, que é a Associação Americana de Gastroenterologia. No guideline da AGA de 2019, já está respondida a pergunta do guideline de 2017, que era considerado. E aí, em 2019, eles dizem, olha, na síndrome do intestino irritável, o probiótico não é o mais importante. Então, o que eu tenho a considerar aqui? Que o probiótico hoje parece não ser o mais importante na síndrome do intestino irritável. E o mais importante é Low Food Map Diet. Um padrão alimentar de exclusão de alérgenos e tal. Então, não é o suplemento prioritário de escolha. Não quer dizer que a longo prazo você não tenha uma excelente aplicabilidade dos probióticos. Não quer dizer que você não tenha uma aplicabilidade, mas não é o de escolha. Eu acho que se é para gastar com algum suplemento, que seja com uma cúrcuma, que seja com uma vitamina D e com uma Low Food Map Diet. Então, assim, uma vitamina D, ela é fundamental para o processo, principalmente para que nós possamos garantir essa vitalidade do epitélio intestinal.
beta-glucanas de levedura, vão auxiliar a estimular as células linfóides inatas, vão dar todo um equilíbrio desse intestino. Então, isso vai auxiliar bastante. Ah, o probiótico pode entrar em algum momento? Pode, se você tiver alguma indicação para esse paciente. Porque além de síndrome do intestino irritável, numa fase controlada, pode ser que essa mulher tenha SOP, síndrome do ovário policístico. E aí existem probióticos que comprovadamente melhorarão. Ah, eu tenho uma pessoa com síndrome do intestino irritável, mas que está cursando com quadro de depressão. E aí existem meta-análises robustas que mostram que o probiótico pode ser um excelente aliado. Mas quando a gente fala especificamente para o manejo da síndrome do intestino irritável e da doença inflamatória intestinal, eles não são os de primeira escolha, digamos assim. Os de primeira escolha. Sim. A gente sabe o seguinte, né, que os ácidos graxos essenciais, eles contribuem para a redução da inflamação do intestino. E na síndrome do intestino irritável, você acha que é interessante fazer o uso do ômega 3? Ajuda? Eu acredito que o ômega 3, e não só o ômega 3, mas a dieta do Mediterrâneo, ela tem um papel fundamental no reequilíbrio do microbioma. O ômega 3 em específico, com uma maior proporção de EPA do que DHA, comprovadamente diminui a expressão de citocinas inflamatórias e toda a cascata de ativação do NF-κB, que por sua vez culmina em uma redução de interleucina 6 e de TNF-alfa. Então, é óbvio que vale muito a pena o uso do ômega 3. Existem robustas explicações científicas sobre o papel do ômega 3 no aumento da fosfatase alcalina intestinal e que, por sua vez, vai promover um grande benefício nesse grupo de pacientes, inclusive. Então, assim, a tolerabilidade inicial no tratamento normalmente não é muito boa, mas a partir de 1, 2 semanas que você faz as corretas exclusões, a tolerabilidade ao ômega 3 já é muito melhor, percebida clinicamente, o paciente já remete que não tem mais eructação, que está tolerando muito bem. Só que quando você está numa fase aguda e você entra com ômega 3, ele pode ser prejudicial. Então, a proporcionalidade, que é importante avaliar nesse ômega 3, que ele tenha uma proporção de EPA maior do que de DHA, para que nós possamos, com aí, sei lá, existem vários tipos de ômega 3. O fundamental é que tenha ausência de metais pesados, que você tenha uma certeza que você está usando um ômega 3 que não vai intoxicar teu paciente com metilmercúrio, porque os limites nacionais não são limites tão legais assim. Então, se você ter órgãos que certifiquem que o produto tem ausência de metais pesados, é legal que você utilize uma proporção que vai te garantir aí pelo menos uns 700 ou 1.000 miligramas de EPA por dia. Então, sei lá, se você usar um ômega 3, 36, 24, você vai usar aí 2 a 3 cápsulas por dia, que é uma boa proporção de EPA. Quando fala 36 a 360 miligramas de EPA. Então, se em cada cápsula tem 360 miligramas, você vai dar 2 ou 3 cápsulas por dia. É uma boa aplicabilidade. Numa fase aguda, que você está atendendo um paciente, que ele está mais intoxicado, que tem alteração de enzimas hepáticas, você pode usar uma NAC, uma N-acetilcisteína, para melhorar a produção de glutationa. Então, assim, tem várias estratégias de nutracêuticos. Eu colocaria no ranking, assim, a vitamina D, o ômega 3, algo que vai garantir essa renovação do epitélio, uma glutamina por uns 10, 20 dias, ou até 30 dias, uma glicina, ou até mesmo uma beta-glucana de levedura, que vai estimular essas células linfóides inatas. Tudo isso pode auxiliar muito, desde que a dieta seja feita. Porque senão você vai dar todos os suplementos. Se não fizer a dieta, não vai ter melhora nenhuma. Ratifico. A Low Food Map Diet e as exclusões de alérgenos alimentares são o primeiro passo. O segundo é a suplementação. E aí, se eu tivesse que escolher um suplemento, a base de flavobiótico é a cúrcuma. Mas uma cúrcuma que não esteja veiculada com piperina, porque a gente espera dela a sua ação no lúmen intestinal e não sistêmica. Então, eu não quero melhorar a biodisponibilidade. Eu quero que ela atue aqui, nesse momento, sendo um flavobiótico. Então, pode ser uma grande estratégia também. Justamente fazendo um resumo dessa ópera toda,
basicamente esse ajuste da dieta é tão necessário porque ela entra em grande quantidade, né? Querendo ou não, por mais que você use suplementos, a dieta vem muito forte. A quantidade de alimentos ingeridos por um ser humano é enorme. Então, se você não ajustar isso, realmente não tem como. Eu ia lhe perguntar mais sobre essas plantas, como, por exemplo, plantas que são antiespasmóticas, como o caso da camomila, melissa, valeriana, e as anti-inflamatórias, como a cúrcuma, o gengibre e outras. O que você acha da influência dela dentro do sistema, vamos dizer assim, de síndrome do intestino irritável? Então, eu acho que aí é um pouco mais de individualidade, né? Mas com certeza existem aplicabilidades, por exemplo, de camomila, que pode auxiliar muito. A própria boswellia pode diminuir muito os processos inflamatórios. Uma colega até fez uma colocação aqui, enquanto você estava falando, Thiago, que eu consegui ler alguma coisa, que uma colega colocou assim, ó, prestar atenção em cebola e alho. Então, se eu tivesse que deixar um único recado para quem tem síndrome do intestino irritável, cuidado, se você tem aquela sintomatologia, principalmente quando você diz, é comer fora de casa que eu tenho os sintomas. É porque 99,9% do uso dos temperos terá cebola, alho e pimenta do reino. Então, são 3 vilões em indivíduos com síndrome do intestino irritável. Cebola, alho e pimenta do reino. Então, tem que ficar alerta. Comeu fora de casa, tá sempre com problema, tenta fazer uma exclusão de alho e cebola. E por incrível que pareça, quantidades pequenas podem fazer muito mal. Murilo, o gengibre pode ajudar? Muito. O gengibre tem fontes de gengirol, influencia sobre uma ação sobre o microbioma. No entanto, numa fase aguda, em que a sensibilidade intestinal ainda está muito aguçada, pode não ser bem tolerado. Então, pode não ser bem tolerado numa fase mais aguda. Mas a longo prazo, um uso em pequenas quantidades, pode ser tolerado e pode favorecer benefício ao microbioma, sim. Eu ia lhe comentar o seguinte, da vitamina D, que tanto a gente falou aqui, no MCT, no triglicerídeo de cadeia média. Seria interessante também, entrando nesse, como a gente está falando aqui do sistema como um todo, e aí pensando em alimentar essa microbiota, e pelo que eu percebi, que você comentou e falou até agora, retornar ao equilíbrio, que seria a coisa mais importante, vamos dizer assim, para tentar uma solução do problema, trazendo para o equilíbrio de volta, seria uma substância interessante a se ofertar para essa microbiota desequilibrada? Então, eu acredito que a vitamina D é um dos melhores componentes a serem utilizados. Eu sempre digo, né, Thiago, que o bom tem como ser ótimo. E o bom para ficar ótimo, para mim, na minha opinião, e aí é só a minha opinião, por que eu estou falando que é minha opinião? Porque existem estudos de indústrias farmacêuticas comparando a biodisponibilidade da vitamina D em uma draga e uma vitamina D em um veículo lipídico. E a biodisponibilidade, no estudo deles, para 50 mil UI, foi a mesma. Mas é claro que para 50 mil UI, a capacidade que você vai absorver, talvez independa da forma como você vai experimentar. Mas tem estudos e tal, então é importante que a gente diga aqui que é apenas uma cereja e que é muito melhor no meu ponto de vista. Eu acredito que o carreamento da vitamina D, quando em um veículo ou um QSP de MCT, faz toda a diferença. Esse triglicerídeo de cadeia média faz toda a diferença quando você tem ele veiculado nesta forma. Inclusive ou em gotas, ou até mesmo em dragas, mas é um excelente veículo que permite uma ótima biodisponibilidade. E aí os resultados na prática fazem toda a diferença, sabe, Thiago? Quando você está acompanhando um paciente, você já tentou outras estratégias, ou outros colegas já tentaram, e que você muda o veículo, você vê o quanto você atinge de melhora nos parâmetros clínicos e bioquímicos, por incrível que pareça, quando você melhora esse veículo. Sim. Legal. Ótimo. Pessoal, infelizmente, né, chegamos ao fim. É uma horinha aí que passa voando. O pessoal reclama, né, que queria mais tempo. Mas, Murilo, muito obrigado pelas explicações, por sua disponibilidade, por sua disposição aí em compartilhar todo o seu conhecimento com a gente, né, com a BeHealth aqui. Muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo aqui nas nossas lives, viu? Eu que agradeço a imensa permanência aqui na live, né?
Acho que nós tivemos um absurdo aqui, para mim, pelo horário. Tá muito além daquilo que eu imaginava de permanência, né? Às vezes a gente teve uma audiência grande, mas permanência, estamos a 1 hora aqui com quase 400 pessoas. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela confiança. Obrigado, BeHealth, principalmente por apoiar o curso de modulação intestinal, por acreditar no meu trabalho. Não é uma coisa de hoje, né? Se a gente for buscar na história aí, desde 2015 que a gente já tem esse relacionamento muito legal, tentando levar tanto lá para Manaus como aqui para Brasília, um pouco de conhecimento através da Bioexata e agora com a BeHealth, né? Levando aí um pouco de conteúdo, mas também com produtos que têm uma assertividade, tanto na composição, uma preocupação com matéria-prima, e eu sei desse cuidado e tenho oportunidade de auxiliar, muitas das vezes, a BeHealth nas escolhas, tenho feedbacks dos alunos e sempre são prontamente aceitos pela empresa para que a gente tenha cada vez mais produtos que estejam em coerência com tudo aquilo que a gente acredita. Então, agradeço a BeHealth, agradeço a oportunidade e fico à disposição numa próxima live, um próximo evento, e aí fica à disposição de vocês. Professor Murilo, meu amigo, gostaria de agradecer de coração mesmo, principalmente por essa disponibilidade sempre, inclusive em ajudar nos produtos, quando a gente... É incrível, né? Porque nós conversamos sobre os produtos, conversamos sobre muitas coisas e você coloca sempre a sua opinião, coloca sempre o seu dedinho ali, fala, olha, mexe nisso, pensa nisso. Para a gente isso é extremamente enriquecedor e importante. E agradecer de coração mesmo. Valeu. Muito obrigado por estar com a gente. Obrigado, Valeu. até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um grande abraço.